Oi, gente, eu sou a Camille, assistente de comunicação e marketing do programa Futuros Cientistas, e estamos aqui com mais um episódio da Operação Resgate com um convidado muito especial que eu vou deixar ele se apresentar. Prazer, tudo bem? Me chamo Otávio André Martinez, sou estudante de graduação aqui na UFSCar e tenho 19 anos. Vou contar um pouco aqui tudo que aconteceu desde o PFC até chegar aqui na graduação. Muito legal. Otávio, você se lembra quais foram os anos que você participou do PFC, escola? Lembro sim, foi ali no período de transição para o Fundamental 1 para o 2, em 2018 e 2019 eu participei esses 2 anos do PFC como aluno. Ai, legal. Qual era a escola e cidade que você estava? Era Elisa Santos, era em Iperó, no interior. Eu participei, eu entrei no 5º ano, participei no 5º e no 6º ano, em 2 projetos Legal. diferentes. E assim, vamos falar um pouco sobre o PFC, sobre os projetos. Quem é aluno já sabe que a gente tem vários projetos durante o ano, mas eu tenho certeza que o anseio principal para os alunos é o Clube de Ciências no final do ano. Vim apresentar aqui para outros alunos. Você lembra um pouco como foi o seu Clube de Ciências? Se você chegou a ser premiado ou não? Sim, não, o Clube de Ciências era o que a gente mais ficava esperando, né? Tinha os encontros semanais, que a gente fazia até alguns testes para discutir entre os alunos do PFC, alguns testes de conhecimento geral, conhecimento específico. Só que o mais importante mesmo era o Clube de Ciências, que nos meus 2 anos eu participei com o mesmo grupinho ali de pessoas que eu conhecia ali da escola e foi focado muito em astronomia. Então, no meu primeiro ano, a gente fez sobre a demonstração do nosso sistema solar, que foi o primeiro projeto que eu comecei a desenvolver. E nisso a gente apresentou a primeira vez uma apresentação prévia, em Iperó mesmo, onde o professor Fábio veio, avaliou os projetos, e no nosso projeto ele gostou bastante, a gente discutiu bastante, eu e o nosso grupo. E aí entrou outro foco, que foi a demonstração do sistema solar e a demonstração do buraco negro. Aí nisso eu era muito pequeno, ainda não conhecia muito bem esse termo aí que ele tinha falado. E aí nesse ano aí, o resto do ano virou esse estudo sobre o que era um buraco negro, como que eu podia demonstrar isso, explicar, transmitir esse conhecimento para quem já está na apresentação. E aí começou. E aí na apresentação do Clube de Cientistas mesmo, a gente conseguiu, a gente apresentou tanto o buraco negro quanto o sistema solar, que foi a melhora que o professor Fábio sugeriu no projeto, e a gente conquistou regionalmente o 3º lugar em exatas, eu e nosso grupo, acho que foi o ápice assim, no momento do UFC, trouxe uma visão bem diferente, assim, esse sentimento de reconhecimento do seu trabalho num lugar de ciência, né? Onde você não encontra isso muito, principalmente quando você é pequeno ali no fundamental. Eu acho que esse foi o ápice do PFC, assim, que eu me lembro. Legal. Além de tudo, né? Você falou que ganhou medalhas, ganhou. Eu tenho algumas fotos aqui separadas para a gente ver. E aí, se você relembrar, não sei se você lembra o nome de todo mundo, né? Mas o nome dos seus colegas de grupo, como você falou que ficou com eles, né? Os 2 anos ali que você participou, então Sim. vocês foram premiados juntos, deu tempo de Sim. desenvolver várias coisas juntos. Então, não sei, vamos esperar aqui aparecer a apresentação. Nossa, essa foto aí é antiga. E você lembra quem são essas pessoas? Lembro ali, ó, na esquerda sou eu mesmo ali, aí do lado direito, eu ali atrás é a Lauriane, que a gente estudou junto, fez projeto junto, ali do lado é o Caio, e no lado direito ali é a Lauren. Laura, muito legal. Além dessa foto, a gente também tem essa foto da premiação, né? Que o esforço de vocês foi recompensado com o professor Fábio. Sim. Essa foto Ali de ontem. Nossa, essa é muito antiga. Ali, tem até ali a professora Mirella, né? Ela que auxiliava a gente lá na escola de Peró. Ela que Legal. instruía a gente, falava sobre. E aí agora que eu consigo reconhecer que essa parte aí é o UFSCar, né? Nossa, acho que nem É o Fiscar. confiava muito nisso, faz tanto tempo, né? E quem imaginaria, não sei, né? Se você já se imaginava estudando na UFSCar, o lugar que você ia, né, para Não é. apresentar os programas, os projetos, no caso, né, das bancas de ciência. Sim. E como é para você, estudante da UFSCar, essa sensação? Não, chega a ser até um pouco estranho, né? Porque até esse tempo foi quando eu descobri o que era o UFSCar, e aí eu descobri pela vista mesmo, por estar aqui, presencial local.
E acho que, tipo, no começo não era nem um local de graduação para mim, era um local muito distante, um espaço de ciência que eu não entendia muito bem o que era. E depois que eu fui pesquisando mais sobre, entendendo mais, era bem retomado esse assunto sobre a UFSCar em si. Lembro que o primeiro dia que eu vim aqui eu tinha muito enorme, não entendia nem muito bem a estrutura aqui do lugar. Mas hoje, para mim, é muito importante, é como estar no espaço onde eu vi a ciência nascer, no fundamental, entende? Então, tá aqui é bem importante para conseguir continuar a propagação desses estudos, né? Continuar estudando, continuar buscando atrás mais conhecimento. Então, para mim, é tipo, se fosse eu pequeno, é como estar num lugar mágico, assim. Nossa, legal. Linda essa sensação. É que E legal. agora vamos voltar um pouquinho antes da sua graduação, né? No ensino médio, você ficou até 2019, depois veio a pandemia, né? No final do seu Sim, fundamental, ficou afastado por conta da pandemia. E agora vamos sim. falar um pouco sobre o seu ensino médio, porque é um fato interessante que a gente fez ensino médio juntos, né? Na Não, mesma sala. e isso, né? A gente chegou até a compartilhar projeto, né? Ensino médio foi bem uma continuação desse PFC, a gente pode dizer assim. Então, no PFC que eu entendi, né? A gente estudava bastante lá, tinha alguns projetinhos, né? Explicar o que é ciência, explicar o que é ser um cientista, e a gente vai amadurecendo esse pensamento. Eu acho que no ensino médio foi a concretização disso, né? Onde eu tive acesso a poder participar, eu já fui bolsista de extensão mais de uma vez, já fui voluntariado desde o meu primeiro ano do ensino médio, em projetos acadêmicos, já fui bolsista de iniciação científica, tive o prazer de apresentar alguns congressos em Barretos, congresso em Aneta, então foi bem importante para mim esse ensino médio no IFESP, onde eu consegui demonstrar, acho que o artigo que a gente produziu junto, o resumo, o pôster, foi sobre física moderna também, então é bem legal com, tipo, ver que a ciência se conecta com tudo. Às vezes temas que eu via quando eu era do fundamental, eu consegui me aprofundar mais e entender mais até durante o ensino médio, fazendo alguns projetos, escrevendo artigos sobre IA, cinema, música, diversificar bastante o que eu conhecia só como ciência, então entender várias partes do que isso engloba. O legal é que da sua trajetória você começou um aprendizado no ensino fundamental através do PFC, né? E você foi caminhando até conseguir entender cada vez mais. E aí eu vou te Sim. fazer uma pergunta. Se você tinha esse interesse, por que você não fez astronomia, física? Por que você foi para esse lado mais tecnológico, vamos dizer assim? Eu acho que o lado tecnológico ele vem muito mais da influência, né? Quando a gente entra no ensino médio, a gente tem a opção ali, né? Por exemplo, onde a gente fez em Boituva, ou automação ou redes. Então, você acaba olhando ali só dois lados, né? De uma perspectiva grande que a gente tem, e às vezes acaba que a astronomia, esses quesitos mais de física específicos são um pouco esquecidos durante o ensino médio. Só que eu acho que até hoje é tipo um fogo apagado meu que eu tenho muito grande de poder escrever um projeto sobre isso, só que alguns caminhos vão se cruzando para um lado para o outro, mas vira e mexe. No meu artigo, por exemplo, sobre o reconhecimento da IA no quesito de música e ciência, eu fiz uma análise semiótica de alguns filmes como tal, que eles tinham um quê de buraco negro, buraco de minhoca, então essas eram as partes mais interessantes que me faziam remeter um pouco do fundamental. Mas acho que pensando nesse lado, seria algo bem interessante continuar nessa parte de astronomia, que quando criança eu falava que era meu sonho, vamos dizer assim. Mas nada impede, né? De Não, você nada trilhar impede, novos caminhos. Mas nada é impede. interessante porque o nome do projeto é Futuro Cientista, e aí, às vezes, os pais ou os próprios alunos acham que para o aluno estar nesse projeto, ele tem que seguir um caminho da ciência, né? Ah, não, isso é, acho que é muito mal difundido entre quem tem uma visão mais superficial, só que ser cientista vai muito além disso. Eu acho que onde eu entendi isso mesmo é no PFC, pois na minha sala mesmo fundamental, todos eram futuros cientistas, só que a pessoa do meu lado usava sobre a história, a pessoa do meu outro lado falava sobre física, eu falava sobre astronomia, a pessoa do outro lado falava sobre matemática. Então você vê que na verdade, ser cientista é você ser um buscador de conhecimento e conseguir propagar isso para outras pessoas. Então, na graduação, eu digo assim que somos todos cientistas, querendo ou não. Nossa, muito bom.
E assim, agora vamos falar um pouco mais sobre a sua graduação, como está sendo, porque o foco principal do programa Futuro Cientista, apesar de todo esse nome, como a gente acabou de desmistificar, é levar o aluno que às vezes nunca sonhou, como você mesmo disse, que achava que a UFSCar era um lugar inalcançável para você, é levar esse aluno para a graduação. Então, como Sim. está sendo, qual a influência tanto do seu ensino médio no Instituto Federal, quanto do PFC para acender não só esse sonho, mas a oportunidade de realizar ele? Não, para mim foi muito importante mesmo, porque chega um momento do ensino médio que você tem que pensar, né? Que caminho que você vai trilhar agora, se você vai realmente fazer uma graduação, se você tem condições disso, se você às vezes vai ter que trabalhar, aonde que você vai realizar essa graduação. Então, quando eu parei para pensar no ensino médio sobre graduação, eu, querendo ou não, tinha um leque de duas possibilidades só, que era o IFE, que provavelmente acabaria sendo, se eu não tivesse essa influência do PFC, ou o Fiscar, que eu conheci criança e gostei muito, então o Fiscar para mim era um nível muito acima, só que aí eu defini como uma meta, acabei conseguindo entrar aqui, entrei no ano passado no bacharelado em ciência da computação, fiz por alguns meses, tive alguns problemas durante o curso, não me encontrei muito bem, e isso me deixou um pouco chateado até, onde eu tive que sair do curso ano passado, onde eu via que estava tudo meio estagnado, me senti mal por não ter me encontrado. Geralmente, por exemplo, no UFC, eu bati o olho em astronomia, eu me encontrei. No ensino médio, eu bati o olho em cinema, eu me encontrei. Então, eu me senti um pouco frustrado com isso, com essa saída. Aí, até que esse ano, abriu um curso que é alinhado com o PIBA, que é um projeto do governo, sobre realização de investimento em IA, e abriu esse curso, que é Ciência de Dados e Inteligência Artificial, aqui na UFSCar Sorocaba, e isso me abriu uma outra porta, que eu já linkei com o que eu fiz no ensino médio, com o que está em alta na atualidade, e consegui ingressar nesse curso, onde eu estou aqui, me encontrei muito bem, para ser sincero, consigo me ver muito bem pesquisando sobre todos os assuntos que permeiam as matérias, seja desde probabilidade até o que a gente conhece mais de IAs e os conceitos mais famosos. Então, acho que foi uma realização para mim. A primeira realização foi conseguir entrar no passado, ver a frustração de eu não me encontrar, só que acho que a maior realização mesmo foi eu conseguir entrar esse ano e conseguir me encontrar num curso onde eu me sinto bem e me sinto muito melhor fazendo pesquisa e conseguindo estudar aqui. E o mais legal de tudo não é só você ter passado, ter sonhado, mas é você ter se reerguido, mesmo após você não ter se encontrado em algo que antes você achava que era certo para você, e ter conseguido ter forças para continuar lutando e entrar novamente, ingressar novamente na UFSCar, né? Sim, sim, é que a gente tem uma visão muito, muito pequena, né, antes de entrar, porque tecnologia, ela se expande para muitas outras áreas. Então, a gente acha que, por exemplo, que eu mexi com tecnologia no ensino médio, que eu ainda bem em qualquer área da tecnologia, mas às vezes não é bem assim. É normal, eu acho, você não se encontrar de primeira no seu curso, ainda mais recém-formado em ensino médio. Então, mesmo com essa pressão muito grande, acho que a melhor coisa que eu fiz foi conseguir ter persistência e não tirar o olho do meu foco, que sempre foi o fiscar. Então, entender que mesmo que se da primeira vez não deu certo, eu não me encontrei, talvez não necessariamente precisava ser o fim da minha graduação ao fiscar, que sempre foi o meu sonho. E é importante pensar, né, que a gente sempre fica pensando o quão atrasado a gente está em relação ao outro, né? A gente, mas você foi um aluno que saiu direto do ensino médio, tentou um curso, viu que não era sua cara, já entrou de novo. Então, assim, cada um tem o seu tempo, né? E além de tudo, você ainda está gostando desse curso, está se encontrando novamente. Então, é importante também pensar que não é porque você não gostou dessa área voltada a, vamos dizer, computação e não sei o que essa área não seja para você, que ela tem vários Sim, outros eixos. sim, demais, demais. Acho que foi uma das coisas mais importantes que eu fiz. Na verdade, meus pais também me ajudaram muito nessa decisão de eu não parar de continuar estudando. Quando eu larguei a UFSCar a primeira vez, comecei, já ingressei no trabalho, né? Que a pressão é isso, porque hoje em dia, ou você está ingressado numa graduação, ou se você tiver numa graduação noturna, por exemplo, ou sem graduação, você tem que estar trabalhando. Então já foi isso que eu ingressei, aí sua mente já vai para outros lugares, e também isso me deixou com muito medo, né? Porque esse quesito de ficar sem graduação para trabalhar é uma coisa que a gente vê acontecendo muito com nossos parentes. Então, meus pais tiveram que passar por isso, meus avós passaram por isso, meus tios passaram por isso. Então, você se vê ali ficando preso numa oportunidade sem estudo,
é uma coisa que dá muito medo hoje em dia, ainda mais hoje, quando o estudo é extremamente importante para você se destacar nesse mercado competitivo que é. Então, eu acho que essa persistência, esse encontro de novo com a UFSCar, onde encontro muitas oportunidades aqui, foi uma das melhores coisas que aconteceu mesmo. E tenho certeza que essa sua história, essa trajetória não é só orgulho para os seus pais, para sua família, mas também para o professor Fábio, que ficou extremamente feliz de saber quando você estava aqui na UFSCar, que estava cursando aqui e que você, eu contei para ele, né, que você fez BCC e depois não se encontrou e entrou em outro curso. Ele ficou extremamente feliz, já falou: Camille, chama ele, vamos conversar com ele, não sei o quê, porque ele fica. A gente que trabalha no PFC fica muito feliz de ver que os frutos estão sendo colhidos, né? Porque no começo, quem trabalhava com o professor, ele tinha essa meta, mas a gente ainda não tinha a concretização, porque os alunos ainda estavam muito no começo. Então, conversar com você é realmente a prova viva que o programa funciona, que o programa realmente incentiva os alunos e que basta eles se esforçarem, basta quererem, porque as oportunidades estão aí, elas batem a porta e basta correr atrás e ter a garra que você teve. Ah, não, isso com certeza, né? Acho que desde pequeno nos encontros que a gente tinha com o Flávio, seja num encontro regional aqui na UFSCar, seja quando ele visitava a gente na nossa cidade, essa foi sempre um dos lemas que ele falava, né? Que é a persistência. Uma coisa que eu lembro bastante quando a gente se encontrou uma vez, ele falou com os estudantes de Peró, que foi sobre a pertinência de você continuar estudando. Então, num cenário onde muitas vezes hoje em dia a gente vê pessoas largando os estudos de forma precoce por causa de outras prioridades, tudo bem, a gente entende, né, que a nossa realidade não é igual de todo mundo, então existem sim realidades onde largar os estudos pode ser que seja realmente algo emergencial, só que eu acho que se você sempre que você puder, você ter persistência e continuar nos estudos é a melhor ferramenta que a gente tem. Ainda mais vindo de onde a gente vem, que é interior de São Paulo, uma cidade de 30 mil habitantes, onde você não tem perspectiva nem do que é uma universidade federal em si. Eu acho que então você continuar nesse caminho, conhecendo ele já, é uma das melhores ferramentas que você tem para se sobressair hoje em dia. Ai, muito legal. Otávio, eu adorei o nosso papo, foi muito bom. E a mensagem que fica para quem está assistindo é que a persistência é a chave para tudo, né? Não há caminho que não se abra se você for persistente, tiver garra e correr atrás dos seus objetivos. Sim, com certeza, com certeza. Acho que Muito obrigada por todo o nosso papo. Se quiser dar um tchauzinho pro pessoal. certinho. Tchau, tchau. Até uma próxima, quem sabe. Tudo de bom para vocês. Eu agradeço muito a Camille pela oportunidade de poder falar um pouco aqui sobre tudo que aconteceu. Eu acho muito interessante, muito divertido relembrar tudo que aconteceu até aqui e a importância do PFC para o estar onde eu estou. Com certeza. Muito obrigada, gente, por assistirem até aqui. Espero que vocês para uma próxima e tchau. Tchau, tchau.